dois, três, 4 segundos. Estamos no ar. Bem-vinda, professora doutora Fernanda Impolseto. Bem-vindos todos que estão assistindo a gente. Este vídeo, esse material, ele é parte da minha pesquisa de doutorado. Professora Fernanda, não por acaso, minha orientadora também do doutorado, mas não é por isso que ela está aqui. Fernanda, eu vou pegar do seu látis algumas coisas, tá? Porque é muito interessante lembrar que, além de doutora também pelo Programa de Desenvolvimento Humano e Tecnologias ali da Unesp de Rio Claro, você é atuante no programa como docente e no PROEF, no Programa de Educação, o mestrado profissional em rede em Educação Física Escolar, que é também um componente dessa pesquisa super importante, um curso muito importante que vem mobilizando de forma interessantíssima a educação física escolar, vem produzindo alguns artigos e boas reflexões acerca da BNCC e, no final das contas, esse é o grande motivo de você estar aqui. Né, que esse momento da pesquisa, ele conversa com pesquisadores que ou participaram da construção, da gênese da BNCC, ou vem refletindo sobre o documento do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista teórico. Né? E, nesse sentido, queria agradecer bastante a sua disponibilidade, o seu tempo e a vontade de conversar sobre esse assunto com a gente. Bem-vinda, obrigado. Quer falar alguma coisinha no início para quem está nos assistindo? Sim, eu quero dizer olá para você, professor Flávio. Muito obrigada por este convite, pela oportunidade de estar aqui e expressar aí realmente o meu entendimento, a compreensão que eu tenho construído ao longo desses anos sobre a educação física escolar e os documentos curriculares da nossa área. Eu acho que seria importante também, Flávio, deixar bem clara aqui a relação que eu estabeleço com esses documentos, né? No sentido de que eu fui orientanda da professora Soraya Darido, de mestrado, de doutorado, cheguei a ser colega dela aqui no Departamento de Educação Física da Unesp de Rio Claro. Por conta disso, vamos dizer assim, que eu acompanhei os bastidores, né, da elaboração das três versões aí da Base Nacional Comum Curricular. E é a partir deste olhar, então, de alguém que acompanhou os bastidores e que vem refletindo sobre o processo de construção e implementação da BNCC e trabalhando com isso na formação de professores aqui em Rio Claro, que eu vou fazer as minhas considerações a respeito dos temas que foram levantados pelos professores do PROEF na pesquisa que você está realizando. Bom, Flávio, agradeço a sua confiança e espero realmente poder contribuir com as minhas reflexões. Obrigada. Perfeito. Então, vou usar uma estratégia que no YouTube a gente vê muito, né? Em um vídeo, o apresentador ele faz pontes para outros vídeos. Então, assim, ele conta que você toca num ponto que é super legal, a questão dos bastidores e entender o documento para além do texto que está ali, né? Coisas maiores que vêm. Essa série de conversa com os pesquisadores também conta com outras conversas de pessoas que têm, de outros pontos de vista, também essa análise, ou por terem participado efetivamente da construção, né, ou por estarem num outro lugar promovendo esse debate. Então, recomendo para quem está assistindo que assista a série toda. São 4 pesquisadores bastante relevantes na área e discutindo, na verdade, o mesmo tema. E que mesmo tema é esse?
o meu processo de doutorado conversou com professores do ProF, então assim, eu estabeleci, criei grupos focais, então tem mais de 4 horas de conversa que foram transcritas, analisadas, e essa análise gerou códigos. Os códigos são temas, né, que foram sendo identificados nas falas dos professores. E o código do vídeo de hoje, o código dessa série de vídeos, é um grande código chamado BNCC, Visões e Opiniões. Então, esse é o código. A gente só vai falar de perguntas tiradas da conversa, ou seja, das ideias que os professores do ProF trouxeram no grupo focal, que foram classificadas dentro de visões e opiniões a respeito da BNCC. Só que dentro desse código visões e opiniões existem subcódigos. O primeiro deles é a dosimetria equivocada, já vamos falar sobre ele. Críticas à BNCC, é o 2. Falta de tempo, 3. Processo em andamento, 4. E revisão da BNCC. Então, esses 5 subcódigos serão tratados, serão abordados aqui. E então, Fernanda, eu vou começar, tá? Eu mudo a minha posição na tela neste momento e coloco aqui, para que todos que estão nos assistindo possam acompanhar, a questão 1, que é criada em cima do código dosimetria equivocada. Antes de falar a pergunta, né, só vale a pena lembrar e conversar uma coisa. A palavra dosimetria foi escolhida, né, enquanto eu estava, porque não tem a ver só com a dose. Dosimetria é esse conceito que contém os dois lados. É a dose, que é grande ou pequena, mas também a capacidade do sistema que está recebendo a dose de absorver essa dose. O que os professores trouxeram muitas vezes foi que, estando no sistema escolar, estando na sala de aula, eles sentiam muita dificuldade de dar conta de algumas coisas do tamanho que a BNCC apresentava. Então, vinham coisas como: um professor não consegue saber sobre todos os conteúdos ou todas as atividades, e mesmo se conseguisse saber, falta tempo de aula e condições nas escolas para colocar isso em prática. Outra coisa, a BNCC carrega muitos conteúdos. Temos que dar conta de práticas corporais do mundo inteiro e há muito pouco tempo de aula e estrutura para isso. Fernanda, com tudo isso que eu falei em mente, o que você tem a dizer, a debater, a acrescentar, a responder a essas ideias trazidas pelos professores? Muito bem. Bom, então, em primeiro lugar, a questão, né, de que a BNCC ela carrega muitos conteúdos. Me parece que esse não é um problema exclusivo da educação física, né? E a gente precisa lembrar que é a primeira vez na história que a gente tem um documento que realmente indica o que o meu aluno precisa aprender dentro das aulas de educação física. É a primeira vez na história que a educação física faz esse movimento. Então, eu penso também que as chances de ser um documento sob medida, elas acabam ficando ainda mais reduzidas, considerando que é a primeira experiência que nós vivemos na área, né? Até pelo recente movimento aí da educação física como um componente curricular obrigatório, que acontece a partir da LDB de 1996, ok? Então, quando a gente olha para a escola, né, o que a gente vê? Os professores das matérias que ocorrem predominantemente em sala de aula também fazem essa reclamação, né? É muito conteúdo, os alunos reclamam do excesso de conteúdos. Então, em primeiro lugar, não é um problema só da educação física. Em segundo lugar, é a primeira vez que a gente lida com isso. Então, me parece que esse documento, ele já tem aí um ponto fundamental, que é oferecer mesmo uma base mais do que nunca para a educação física, né, de onde a gente parte, né, para começar aí esse processo de construção, né, da sistematização dos conteúdos ao longo do ensino fundamental, principalmente, porque a gente, né, concorda aqui que a base do ensino fundamental, ela está muito mais organizada, ela é muito mais propositiva para o professor do que a do ensino médio. Bom, muito bem.
A questão de que a gente tem que, né, que o professor indica que precisa dar conta das práticas corporais do mundo inteiro e que há pouco tempo de aula. Bom, de fato, pessoal, me parece que é bastante coisa para o professor, né? Especialmente porque, geralmente, quando um documento ele é lançado, isso tanto a nível nacional, quanto estadual, municipal, os professores sempre reclamam, e é fato, a gente observa isso, que faltam políticas públicas, né, de formação em serviço, de formação continuada para esse professor. Então, obviamente que num primeiro momento isso causa um impacto muito grande, né? Hoje nós estamos em 2024. A BNCC, a terceira, a última versão, ela foi lançada ali no ano de 2017, né? É isso, 17. Sendo obrigatória a partir de 2020. Então, teoricamente, nós estamos no 4º ano aí de implementação obrigatória da BNCC. Eu fico pensando que, com o passar do tempo, talvez essa apropriação ela seja garantida de uma forma melhor, né? O professor olhou um primeiro ano para o documento, achou que era muita coisa, achou que aquilo era difícil. Mas eu penso que, com o passar do tempo, essa apropriação, então, se, por exemplo, no primeiro momento eu não consegui lidar com as práticas corporais de aventura, com o passar do tempo eu vou ter que buscar materiais, eu vou ter que buscar espaço. Então, eu penso que é um processo de construção mesmo. Olhar para a BNCC e tentar conseguir dar conta de tudo aquilo que é proposto, por exemplo, para o 6º ano, num único ano, acho que é uma tarefa muito difícil para o professor, né? E eu não sei também se todo mundo espera que isso aconteça. Talvez realmente seja uma questão de processo. Então eu vou me apropriando. A gente já viu isso acontecendo, por exemplo, com o currículo paulista aqui no estado de São Paulo, né? No primeiro momento em que os caderninhos foram lançados, nossa, ficou todo mundo apavorado, tinham conteúdos inéditos ali, conteúdos difíceis. Mas foram 10 anos ali de trabalho para que realmente a gente tivesse uma implementação, né, que realmente pudesse ser mais apropriada, para que os alunos realmente começassem a aprender com aqueles conteúdos. Então, eu penso que é uma questão de processo. A gente precisa entender uma coisa também, né? A BNCC carrega muitos conteúdos. Na verdade, a BNCC, ela tem 6 conteúdos, né? Então, são os jogos e brincadeiras, os esportes, a dança, a ginástica, as lutas e as práticas corporais de aventura. O que me parece que é bastante em quantidade ali são as habilidades propostas para cada conteúdo. Além disso, quando a gente lê essas habilidades, a gente observa que dentro delas há vários objetivos. Então, que tudo isso precisa ser desmembrado. E aí, quando o professor realmente ele quer, né, e ele necessita dar conta de tudo, realmente a situação fica mais complicada. Por outro lado, pessoal, é preciso lembrar também o seguinte: a educação física ela fez uma proposta baseada em ciclos de ensino, que é diferente das outras disciplinas, né? De modo geral, as disciplinas fazem uma proposta ano a ano. Na educação física, eu tenho ali, por exemplo, o ciclo 1, o 2, o 3 e o 4. Então, no ciclo 1, primeiro e segundo ano, o professor ainda tem uma possibilidade de ser flexível nessa construção dos objetivos a serem atingidos. Eu entendo isso como um ponto favorável, tá? Eu acho que é menos pior do que se isso tivesse ali mais engessado e indicado ano a ano, ok? Sobre a questão do pouco tempo de aula, não, isso é uma briga histórica, né? Então, a gente tem aí 2 aulas ou 1 aula por semana. A questão do ensino médio agora ficou muito mais delicada do que isso. Mas eu penso que é o que temos de modo geral, e nesse momento a gente precisa lembrar que é um direito dos alunos acessar esses conteúdos e acessar essas habilidades. E aí o professor vai ter que dar o seu melhor, né? Mesmo considerando que talvez não seja possível trabalhar com tudo aquilo, mas eu penso que o máximo possível realmente necessita ser tentado pelo professor. Flávio, acho que sobre o primeiro tópico era isso?
Não, acho que vieram coisas super importantes e o meu ponto de vista, assim, né, de quem está conversando com os outros, as conversas são muito complementares em vários sentidos, coisas muito semelhantes já foram faladas, inclusive durante a pesquisa, por exemplo, quando você toca em formação, hoje a gente não vai tratar disso aqui, mas veio muita coisa dos professores a respeito de formação, da importância desse processo, né, processo de formação, para que o processo de implantação de um documento como esse aconteça a contento, né? Então, assim, tem muita coisa interligada aí, mas fantástico. Vamos lá. O segundo código, né, o subcódigo, ele é quase como a chave invertida. Se lá em cima falou-se mais sobre a dosimetria, sobre a quantidade de conteúdos, o segundo subcódigo ele fala especificamente da falta de tempo, né? Como você enxerga esse movimento de sobreposição da BNCC, e principalmente no novo ensino médio, a questão da falta de tempo, né? Então, como você enxerga esse movimento de sobreposição da BNCC com o novo ensino médio para a disciplina de educação física? Você citou agora no final da outra fala a ideia do novo ensino médio, e o que os professores trouxeram muito é que, de alguma forma, eles sentem que a BNCC foi contaminada, foi sobreposta pelo novo ensino médio, a BNCC do ensino médio, né? Como é que você enxerga isso sobre esse viés da falta de tempo? Bom, gente, a questão do novo ensino médio, ela realmente está muito delicada nesse momento, né? Aqui em Rio Claro, eu tenho conversado com alguns professores, uma professora de uma escola particular me procurou no ano passado, na verdade, a gente estava junto num evento, ela veio conversar comigo, ela falou, Fernanda, eu gostaria de marcar uma conversa com você, porque, veja, eu tenho um semestre de aula de educação física no ensino médio agora. Eu levei um susto, né? Mas como assim? Ela falou, então, e o que eu vou trabalhar em um semestre? Eu falei, olha, boa pergunta. Um semestre de aula de educação física, gente, então realmente eu não sei qual está sendo a compreensão desses gestores, né? Como é que os próprios professores de educação física conseguem aí defender a importância da educação física no ensino médio, porque a gente vê que chega nessa faixa etária que é um momento muito propício para que os alunos com nível ali cognitivo mais elevado, de compreensão da importância dos elementos da cultura corporal, tem mais condições de aprender e levar isso para a vida, é um momento onde a educação física está se esvaindo ali dentro do currículo. Então, eu acho a situação, em primeiro lugar, lamentável. Em segundo lugar, eu penso que o professor precisa buscar formas de mostrar para a gestão escolar a importância da educação física no ensino médio, realmente para a vida do aluno, né? Não só como uma válvula de escape para quem está muito cansado de estudar, precisa gastar energia para poder ir bem no vestibular, porque não é nada disso, não é esse o papel da educação física na escola. Ela precisa ser incorporada e levada para a vida, né, para que o aluno possa usufruir desses elementos da cultura corporal, e isso não para no ensino fundamental, isso é algo para a vida toda, Então, de alguma forma, o professor precisava lidar com isso. Agora, por outro lado, eu vi também, por exemplo, no material do Estado de São Paulo, umas propostas muito interessantes de disciplinas eletivas, é esse o nome? Os itinerários formativos, desculpa, de itinerários formativos com práticas corporais, né? Então, talvez essa seja uma saída neste momento, né? Mas, obviamente, que eu não estou considerando que esse é o melhor formato, né, para se inserir as aulas de educação física, mas talvez seja uma possibilidade, né? Então, unir as práticas corporais aí, o ensino das práticas corporais dentro dos itinerários formativos para compor a área de linguagens. Eu penso que é uma forma da educação física não ser descartada dentro da escola, do professor conseguir dialogar com esses alunos do ensino médio, mas eu concordo que não é a melhor maneira de fazer isso. Por outro lado,
a gente sabia que o ensino médio precisava de uma reforma, né? Não que eu concorde plenamente com tudo que está colocado aí, mas era urgente. A questão é, como é que a gente chega agora num ponto de acordo, né? Que seja bom para os alunos, para a escola. Será que esse é o melhor modelo? Será que é possível fazer ajustes para que ele fique realmente mais interessante para a formação dos nossos alunos? Eu tendo a pensar que com o tempo isso será extremamente necessário, né? Rever aí essa proposta de ensino médio, pensando, né, no que é melhor para os alunos, né? E garantindo aí o espaço de todas as disciplinas. A gente está olhando para a educação física, mas eu imagino que as outras também, exceto português e matemática, estão reclamando muito, né? Não é um problema só nosso, mais uma vez, não é um problema nosso e a gente vai ter que lidar com isso enquanto área aí da educação. Quem fala? Perfeito. Eu lembro também só, né, adicionando, eu lembro antes eu estava no ensino privado ainda, como coordenador de ensino fundamental, e a ideia do ensino médio apareceu, e a gente fez uma discussão na escola, uma grande escola de São Paulo, com muita estrutura. E a conclusão é assim, tudo que o ensino médio pedia, o novo ensino médio pedia, até em termos de carga horária, a escola já entregava além. Então, assim, o problema não vai ser... É possível fazer um baita curso dentro do novo ensino médio. A questão não é... A questão é que tem escolas que não vão conseguir oferecer, né, vários itinerários, uma formação diversa e tudo mais. E aí, quem sofre é a educação física, é a arte, a filosofia, a sociologia, ou seja, que vai ficando escanteada, né? Mas eu concordo que, assim, dá para fazer coisas. Imagina a liberdade de criar um itinerário formativo super bacana, super interessante, disciplinas eletivas que realmente dialoguem com o aluno e que a gente aporte a área, né? Aporte a cultura corporal de forma, sem dúvida. Agora, acho que vão ser poucas as que vão ter essa condição, né? Mas, enfim. Exatamente. É legal levantar isso também, porque não é só um lixo total, calma, né? Tem coisa ali e dá para fazer direito. O que a gente tem é que garantir que todo mundo tenha isso direito, né? Senão fica muito segmentado. Fernanda, você falou de processo ali atrás, e um dos subcódigos que apareceram foi processo em andamento, que é a percepção dos professores que a BNCC, a implantação, o documento, ele é um contínuo, ele é um processo que vem acontecendo, de alguma forma. É um pouco a resposta que você tinha dado e que o professor fica, de um lado, ele percebe que é um processo, mas ele se sente também pressionado em fazer esse processo acontecer rápido. Haveria maneiras ou estratégias de garantir que a comunidade educadora como um todo, professores, gestores, pesquisadores, fosse mais relevante nesse processo do que classes políticas? Pois outra coisa que eles trazem dentro desse processo de implantação, velocidade, muitas vezes até o que está lá dentro, isso é decidido em outras esferas, né? O professor, ele acaba estando pouco participativo. O que você pensa disso? Faz sentido? Daria para ter estratégias para garantir a participação maior da comunidade educadora? Bom, Flávio, ouvindo essa pergunta, me vem na cabeça o seguinte, né? Em primeiro lugar, sempre que um documento ele vai ser elaborado, já começa essa discussão, né? Quem vai fazer o documento? E essa discussão permeou também, e permeia ainda hoje, a construção da BNCC, né? Quando a gente olha para a última versão, a gente observa que os elaboradores foram a professora Suraya e o André, apesar de ter saído depois no texto lá que junta a do ensino fundamental com o ensino médio, que acho que é de 2019, 2018, os nomes dos outros colaboradores também, né?
que participaram do processo lá da elaboração da primeira e da segunda fase. Não tenho certeza se sai o nome de todos, mas a gente identifica mais nomes para além da Soraya e do André. Então, a gente precisa pensar o seguinte, já no processo de elaboração, a gente tem professores ali, num primeiro momento, um grupo de acadêmicos e um grupo de professores da escola. E sempre fica esse negócio, né? Porque os acadêmicos, eles não estão na escola, né? Você está dando aula aí na universidade, você não sabe o que é dar aula na escola. Mas, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Na verdade, os acadêmicos que participaram da elaboração da BNCC, da Educação Física, todos eles, de alguma forma, vivem a escola, né? Eu tenho participado, por exemplo, de bancas desses professores, dos orientandos. A gente se atualiza aqui na universidade no trabalho dos orientandos. E a gente vai para a escola também, né? Eu aqui com o processo de formação, por exemplo, eu vou com os meus alunos fazer projetos de extensão na escola. Eu observo a realidade da escola, eu vivo também a escola. Eu vejo os trabalhos que estão sendo produzidos. Então, de alguma forma, a gente tem contato com a escola, mesmo estando aqui na academia. Eu concordo que tem professores que estão aqui que não têm contato nenhum com a escola, mas calma lá, né? Todo mundo que participou desse processo de elaboração da BNCC, eu garanto para vocês, é o pessoal que está ali por meio dos orientandos ou por meio de projetos inseridos na escola, certo? Agora, obviamente que a realidade que eu vivo aqui em Rio Claro, as escolas que eu frequento aqui, não vão dar conta da realidade de todo o universo que nós temos dentro do Brasil, por conta do nosso vasto território, das grandes diferenças que existem. Mas isso seria possível, né? Então, quando a gente pensa também na elaboração, na transformação desses documentos, é possível abarcar todas as condições, todas as diferenças brasileiras? Eu penso que não, né? Então, escolhas precisam ser feitas. E aí, eu acho que a educação física, nesse sentido, eu não sei exatamente como acontece nas outras áreas, mas eu acho que a gente não tem tanto prejuízo, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse discurso de os caras estão só na academia, eles não sabem o que acontece na escola. A gente sabe, ok? Então, tranquilizar um pouco nesse sentido. Agora, nos processos de implementação, Flávio, o que eu observo, né? Então, teve rede que está indo tranquilo, tem rede que sequer começou a dialogar sobre a BNCC, eu sei que está acontecendo isso. Rede que, por exemplo, olha, assim, você pode usar ou o currículo que tem, municipal, ou você pode usar a BNCC, né? Coisa que eu também não consigo entender. De modo geral, os professores deveriam estar engajados nesse processo, né, de implementação. Mas o que a gente vê, Flávio? Às vezes não tem um gestor preparado, às vezes também o professor ele é super resistente. Aqui nós temos oferecido, né, cursos de formação a respeito da BNCC, de como usar, dos conteúdos para algumas redes do entorno. E a gente vê de tudo, né? Professor que vem, que participa, que está interessado, professor que fica sentado, fazendo anotações. Eu não estou aqui querendo estabelecer um julgamento, mas eu penso que tem muitos fatores envolvidos, né? E quando a combinação desses fatores é boa, existe uma implementação boa. E quando a combinação não é muito boa, aí a gente cria né? O processo fica emperrado, de fato não sai como seria necessário, né? Eu penso que é fundamental que hajam políticas públicas, por exemplo, de formação desses professores em serviço. Eu lembro que quando a base começou a tramitar, como eu tinha acesso aqui aos documentos junto com a professora Soraya, eu lembro que eu já comecei a trabalhar com isso na graduação antes mesmo dos documentos serem lançados. E eu falava, olha, pessoal, a oportunidade que vocês estão tendo aqui, enquanto que o professor da prática, esse documento vai cair na cabeça dele lá, né? Então, a gente vê alguns gestores preocupados e outros não tão preocupados, mas é isso, gente. Eu acho que tem tanto um movimento coletivo quanto um movimento individual. Coletivo no sentido de
cobrar das instâncias superiores desses processos de formação, condições para implementação, né, material, infraestrutura, mas também tem um movimento pessoal, né? Eu vou ficar sentada negando ou eu realmente vou procurar, né, sabendo que aquilo é um direito do meu aluno, procurar me engajar, entender o documento e buscar os pares interessados e estudar. Então, eu penso que é um processo longo e que o professor precisa, de alguma forma, deixar isso claro para os gestores, né? Infelizmente, a gente tem os processos políticos que acabam carteirando aí muitas das decisões, influenciando nisso, mas de alguma forma precisa haver um diálogo, gente, porque a educação só vai melhorar se acontecer dessa forma, né? Eu não penso numa estratégia mágica, eu não tenho aqui nenhuma proposta, assim, mas eu acredito que é o diálogo, é a busca, né, por essa formação, a demonstração de interesse, de necessidade, que vai poder levar aí a um processo que seja mais adequado, mais tranquilo, porque no fim das contas, o objetivo é a formação dos alunos, né? A gente tem que pensar nisso. Então, o que eu estou fazendo como professor para melhorar a formação dos meus alunos? O que eu posso cobrar das políticas públicas nesse sentido? É isso. Pois é, claro que essa angústia ela veio, tanto é que ela se transformou numa pergunta, mas a boa notícia, né, pelo menos a minha percepção das conversas que eu tive com os professores, tudo bem que eu também estou com um recorte privilegiado, que são professores que estão no mestrado, são muito interessados, né, mas o processo anda sendo interessante. As redes que eles participam vêm trazendo críticas, vem trazendo possibilidade de diálogo, vem colocando o documento de uma forma interessante e vem colocando o documento. Então, assim, me parece que existem, como você disse, existem essas outras formas muito bacanas de implementação. E tem gente que não está nem olhando para ele ainda, né? Esses professores que estão altamente envolvidos com quem eu estou conversando, eles relataram que lá atrás, quando a discussão da BNCC veio, quando teve as audiências públicas e tudo mais, nem eles e nem quase ninguém do ambiente escolar estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, porque foi tudo muito rápido, nunca tinha tido um documento como esse, então é possível até contribuir, mas enfim, né, de uma forma diferente da forma atual. Agora que eles já conheceram o documento, que já virou, eles têm outras possibilidades de contribuição com o documento. Então veio muito dessa fala de, depois de algum tempo, agora, depois de 3 anos de aplicação, de implementação e tudo mais, eles já se sentem capazes de propor de forma interessante revisões na BNCC, de que o documento, imaginando como um documento que tem um processo, que é um documento vivo, que ele pode ser, né, obter esses feedbacks aí da comunidade educadora, os professores, então que já seria um momento, eles já se sentem muito mais preparados para propor coisas do ponto de vista da revisão da BNCC. Como você enxerga essa possibilidade de revisões periódicas da BNCC? E caso concorde com a importância desse processo, que modelo você vislumbra para maior efetividade desse processo? Sim, em primeiro lugar, quero dizer que eu acho essa pergunta difícil, né? Primeiro, concordo, sim, concordo. Acho que em algum momento, né, e a gente espera que até não demore muito, haja uma revisão. Bom, olhando para o processo de construção da BNCC, o que a gente sabe, né? O documento ele começou a ser elaborado no ano de 2015, saiu a primeira versão, e o governo federal abriu um sistema para que as pessoas pudessem oferecer contribuições. Então, eram contribuições que poderiam ser pessoais, contribuições de grupo, ouvir análises, né, de pareceristas, um monte de coisa.
Eu lembro que naquele momento esses dados foram todos compilados, né, lá em Brasília, e eu lembro que eu ia na sala da Surai e ela estava lá acessando essas planilhas, né? Olha, Fernanda, chegaram aqui, né, as análises sobre a BNCC. E o que aconteceu? Por exemplo, na primeira versão, a gente tinha que jogos e brincadeiras eram conteúdo só para primeiro e segundo ciclo. Por causa dos pedidos dos professores, o jogo acabou entrando também no terceiro ciclo, né? Sendo estendido ali para sexto e sétimo ano. Então, veja, foi uma forma encontrada, né, para que as pessoas pudessem dar uma opinião e alterar uma situação ali que estava colocada da primeira versão do documento. Então, a segunda versão do documento vem já com essa alteração e com mais um monte de coisa que apareceu, né? Então, Flávio, o que eu fico pensando? Eu imagino que fazer uma consulta e uma avaliação não deve ser nada fácil, tá? Vamos nos colocar no lugar do professor. Vou pegar aqui, talvez, o conteúdo mais novo, aí, com menos tradição da educação física, para usar como exemplo, que são as práticas corporais de aventura. Acho que deve estar muito difícil para o professor implementar esse conteúdo, mas, por outro lado, imagino que deve ter professor fazendo coisas muito legais na escola. Vamos supor que a gente abre uma consulta pública agora e, vamos lá, 70% dos professores pede para o conteúdo sair. Imagina como vão ficar os 30% que fizeram boas práticas com esse conteúdo, né? Então, eu penso que, de qualquer forma, uma avaliação, ela vai ter um lado, vai ter perdas e ganhos, né? Eu acho que é necessário, mas eu fico pensando como isso poderia ser feito. Então, talvez por consulta, dessa forma, discussões mais amplas, talvez cada estado apresentar uma proposta, e dentro dos estados isso ser organizado ali por regiões. Mas eu penso que vai ser uma tarefa super difícil também, né? Agora a gente tem um ponto de partida. E como é que a gente faz uma revisão disso, né? Colocando coisas, subtraindo coisas. Então, alguém que já está muito ali, vamos dizer, habituado com a base, vai ter perdas, vai ter ganhos. Eu não sei, Flávio, sinceramente, é uma pergunta difícil. Eu penso que os gestores vão ter né, de políticas públicas aí, vão ter que encontrar uma maneira de fazer isso, mas acho que não vai ser nada fácil, tá? Apesar de concordar que é necessário, né? Que é necessário. Talvez oferecer mais espaço para a base ser flexível, né? A gente lembra que num primeiro momento lá, quando essa ideia foi lançada, havia uma fala das instâncias superiores de que a base corresponderia a 60% do currículo e que os outros 40% seriam por conta da escola. Só que isso nunca foi escrito, né? Não está escrito em lugar nenhum. Eu mesma cheguei a entrar em contato pedindo, não está escrito isso. Não está escrito. Então, talvez isso fosse uma proposta de modificação importante, né? Eu ter ali um percentual dedicado para a base, um percentual onde o professor realmente possa ter mais flexibilidade, atender os interesses, as necessidades da sua comunidade. Eu não tenho certeza, Flávio, mas espero que possa ser feito, né, de uma maneira que realmente contribua para a melhoria desse documento, especialmente para o seu uso e sua implementação na escola. De novo, só trazendo alguns temas que não vão estar aqui por conta desse recorte do código que a gente fez, mas essa ideia da flexibilidade, ela foi muito trazida pelos professores. Por mais que não esteja escrito, eles sentem que existe uma flexibilidade. E eu acho isso um ponto super positivo, né? De conseguir absorver o documento sem se sentir enquadrado, engessado por ele. É super bacana, enfim. Por outro lado, pode piorar. Você imagina se, em vez de continuar por ciclo, essa proposta se dá por anos, né? Então, eu vou ter os conteúdos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Então, toda a revisão, ela vai ter ali pontos positivos e negativos, e a gente tem que esperar por isso. Eu concordo com aquilo que você disse antes, que não estar por ano é um elemento
que ajuda na questão da flexibilidade, porque entrega para o professor e para a rede, que vai construir o seu currículo em cima da BNCC, a possibilidade de alocar de forma... Até um dos exemplos que aconteceu lá no Grupo Focal, a professora dizendo que, na realidade dela, em termos de clima, determinadas atividades não podem acontecer em tal momento do ano. Então, ela tem que trocar, ela tem que fazer um jogo muito grande, tomando esse cuidado para que algumas coisas não caiam em determinados lugares, porque o calor é tão grande que não dá para trabalhar com determinada coisa. Isso é muito legal, é uma ação reflexiva em cima da prática. Exato. Fernanda, chegamos na última, e ela tem assim, essa aqui é um pouco diferente das demais, a ideia são o subcódigo identificado aqui é o subcódigo de críticas à BNCC. Eu vou ler algumas críticas que apareceram, e a ideia não é que todas elas sejam respondidas de forma completa, porque tem, acho que 6 itens aqui, 5 itens aqui, mas que você selecione uma ou duas que você considera bastante relevantes, importantes, né, concorde ou não, que ache que vale a pena conversar a respeito, e disserte um pouquinho a respeito. Então, críticas que apareceram, né, ao longo dessas conversas com os professores, nos grupos focais, por exemplo, poucas competências diretamente relacionadas à educação física e à cultura corporal na BNCC do ensino médio. Outra, a BNCC do ensino fundamental destoa muito da do ensino médio, que, por sua vez, se mistura, na prática, com o novo ensino médio. Há muito conteúdo e muitas atividades gerando abordagens superficiais. Não é fácil identificar no documento quem o escreveu. Na BNCC, os nomes aparecem todos juntos e não é possível compreender quem é da educação física ou de outras áreas, o que dificulta o trabalho de quem deseja compreender melhor o documento e seus referenciais. Restrição de material e restrição de infraestrutura fazem o uso da base difícil, se não impossível. A situação seria pior no ensino público. Sugere, ou seja, a base sugere uma abordagem cultural, mas a perda desse caminho ao longo do texto, com um maior viés instrucional e em habilidades. Então, aqui tem um apanhado em itens de temas que vieram quando criticando, quando trazendo elementos de crítica à base. Com isso em mente, com isso que eu falei, na sua opinião, essas críticas, algumas delas, enfim, no geral, fazem sentido? Se sim, como superá-las? Se não, como melhorar a comunicação com os professores e mostrar outros pontos de vista a respeito da base, porque agora eles estão entendendo de outra forma, né? O que você pensa em relação a isso? Muito bem. Bom, eu vou assim, tentar contribuir naquelas críticas que eu me identifico mais aqui, tá? Bom, há muito conteúdo e muitas atividades, gerando abordagens superficiais. Eu vou voltar naquele ponto de que nós estamos num processo, né? Então, obviamente que no início do processo é mais difícil lidar com os conteúdos, pensar nas atividades, né? Vamos lembrar que as habilidades da BNCC, elas propõem o ponto de chegada. É aquilo que tem que ser garantido para o meu aluno. A forma como eu vou fazer isso vai depender do projeto político-pedagógico da escola e das escolhas do professor. Então, eu vou trabalhar com esportes de marca. Tá, quais esportes? Eu posso escolher. Como fazer isso? Eu posso escolher, né? Então, assim, nesse sentido, não é totalmente fechado, né? Vamos lembrar disso. O que eu tenho que garantir? Que o meu aluno aprenda os esportes de marca, ok? Bom, a proposta é grande, eu concordo, né? E olha que da primeira e da segunda versões eram bem maiores, né? O professor Mauro Betti cita num texto dele que a junção de muitas habilidades torna a base mais execuível, e eu concordo totalmente com ele. A gente está achando ruim dessa versão, mas as anteriores eram bem maiores,
né? Talvez isso seja aí, Flávio, até algo para se pensar numa mudança, né? Diminuir, então, essas habilidades? Não sei. Talvez seja uma proposta aí para futuras mudanças. Mas a gente também precisa lembrar o seguinte, pessoal. A educação física escolar, a partir do momento que ela se torna uma disciplina, a partir da LDB de 1996, e são lançados os PCN, né, o primeiro documento do governo federal que insere a educação física ali como disciplina escolar, ali já se faz uma opção. Quando a gente olha para os princípios pedagógicos do PCN, já aparece a diversidade ali. Né? Não aparece para o fundamento, aparece o quê? Diversidade. E essa diversidade ela está relacionada com o quê? Com a diversificação dos conteúdos. Então, eu não tenho mais um aprofundamento. O foco não é, por exemplo, ensinar voleibol na escola e aprofundar o voleibol e fazer com que o meu aluno saia de lá proficiente em voleibol. Não, a opção é pela diversidade. E eu penso que isso está correto, e que é um caminho sem volta. A partir do momento que a gente opta pela diversidade, o mote são os vários conteúdos que têm que ser apresentados para esses alunos, porque a gente acredita que uma oferta mais diversificada oferece mais possibilidade para os meus alunos, né? Então, de repente, o aluno não gosta de vôlei, mas ele gosta muito de atletismo, o outro vai gostar, não sei, de esportes de raquete, o outro de ginástica, o outro de lutas. Eles vivem, eles experimentam, eles aprendem sobre esses conteúdos, eles desenvolvem valores, atitudes na aula para aprofundar isso fora da escola. Então, de fato, em alguns momentos essas abordagens elas não terão mesmo aprofundamento, porque não tem como dar conta de tanto conteúdo tendo profundidade. E isso é algo que o professor vai ter que lidar, né? O professor Fernando Gonzalez, ele tem, num dos textos, ele fala sobre os conteúdos ali para aprender, né, para vivenciar, para experimentar nas aulas de educação física, e aqueles que a gente vai levar para a vida. Então, não são todos os conteúdos que eu realmente vou conseguir me apropriar para levar para a vida. Alguns serão uma abordagem mais superficial e talvez isso não seja um problema, né? Talvez não seja um problema. Se é, por exemplo, eu sempre costumo dar um exemplo para os meus alunos do sumô e do judô, né? Aqui no contexto brasileiro, faz mais sentido eu ensinar o sumô como uma possibilidade dos alunos levarem para a vida ou o judô? Aí todo mundo responde o judô. Mas eu fiquei sabendo, Flávio, que tem academia de sumô já em São Paulo. Eu falei, não, eu vou ter que mudar o exemplo agora, porque acho que já tem lugares aqui no Brasil que é possível até participar de uma academia de sumô, né? Bom, alguns lugares, mas vamos contar quantas de sumô e quantas de judô tem? Exatamente. Né? Então, o sumô vai ser algo para o aluno conhecer, experimentar. Realmente não vai ser possível uma abordagem aprofundada. Enquanto do judô, que eu acho difícil também, mas é possível trazer mais elementos, né? Porque o aluno vai poder se apropriar daquilo fora da escola. Tá? Então, é isso que eu gostaria de comentar sobre essa questão dos conteúdos. Eu concordo, mas eu acho que não tem muita saída, né? O professor precisa fazer, então, boas escolhas. O que eu consigo aprofundar mais e o que não dá para aprofundar, ok? Bom, tem uma crítica também sobre a restrição de material e infraestrutura que fazem o uso da base difícil, se não impossível. Gente, não tem como discordar disso. Né? A gente conhece a realidade, as estruturas. Ontem eu estava numa reunião aqui, tem escola, por exemplo, aqui no interior do estado de São Paulo, que não tem espaço para aula de educação física, né? E é a realidade. E aí, como é que o professor lida com isso? Então, deixa eu contar para vocês. Eu lembro que quando essa base estava sendo construída, houve ali a proposição de que as práticas corporais de aventura se tornassem um conteúdo, né? Uma ali das unidades temáticas, junto com as outras. E aí, nossa, mas como é que a gente vai trabalhar com isso na escola? E naquele momento, ela foi colocada mesmo como uma unidade temática, justamente para forçar isso, para que o professor tenha elemento
para pedir para a direção, para pedir, né, para as instâncias gestoras, condições para poder trabalhar. Bom, olha, é um documento, é direito do meu aluno. Então, eu preciso ter material para trabalhar, eu preciso trabalhar com segurança, eu preciso de um espaço adequado. Porque se a gente tira esses conteúdos, se eu for pensar, se eu for escolher, gente, conteúdo pensando na infraestrutura das escolas, o que eu vou propor para a educação física? Né? Nessa escola aqui, por exemplo, que não tem espaço para aula, só tem sala de aula. Então, não dá. São esse tipo de escolhas que realmente eu entendo que, assim, na prática, elas vão causar ali um grande infortúnio para o professor, mas, por outro lado, se a gente não coloca esse conteúdo, é outra coisa que fica de fora, e aí os alunos vão ter condições de acessar. Né? Muitas pessoas criticam uma série de outros conteúdos que ficaram de fora, e eu concordo, muita coisa ficou de fora. E aí, imagina, o que está lá eu não consigo fazer. Então, enfim, é preciso criar uma tensão também para que as coisas possam acontecer, quem sabe, aí no futuro, né? A médio prazo, a longo prazo, mas enfim. Pelo menos está no documento e é algo que eu acho que respalda as solicitações do professor, tá? Uma outra crítica que me chamou a atenção aqui, Flávio, e aí talvez eu não tenha entendido muito bem, ó. Sugere abordagem cultural, mas a perda desse caminho com maior viés instrucional e em habilidades. Vamos lá. A abordagem cultural, eu não acho que é bem isso que a base sugere, né? Ela tem uma perspectiva culturalista. Poderia ter uma perspectiva desenvolvimentista, uma perspectiva, sei lá, construtivista? Não, mas é uma perspectiva culturalista, ou seja, parte dos elementos da cultura corporal como objeto de ensino das aulas de educação física. Então, estão lá as unidades temáticas, jogo, esporte, lutas, dança, é isso que eu vou ensinar nas aulas. Agora, onde se quer chegar? Aí são as habilidades propostas pela BNCC, né? E como fazer isso é o professor que vai decidir. Então, eu não entendo por que está colocado aqui que sugere uma abordagem cultural, mas tem um viés institucional. Quem decide como chegar lá é o professor. O que ele precisa é garantir que o aluno, então, por exemplo, aprenda os esportes de marca, saiba qual é a lógica desses esportes, né? Que ele consiga organizar atividades olhando para os alunos, identificando que todos têm diferenças, e aí como é que eles vão conseguir realizar aquela atividade. Agora, como o professor vai fazer isso, né? Eu não entendi como é que isso foge da abordagem cultural, ok? Mas eu penso que não foge. Na minha opinião, não foge. A abordagem é cultural, ela está colocada daquele jeito. Agora, a maneira como o professor vai trabalhar, né? Se ele quiser trabalhar, por exemplo, de uma forma, como eu falei aqui, desenvolvimentista, bom, aí sim ele vai fugir da abordagem cultural. Uma das entrevistas que eu fiz, que estão em outros materiais, não com os professores, né, com os acadêmicos, um dos professores que conversou comigo, ele deu um exemplo muito legal. Ele é um professor que tem todo um trabalho com as atividades de aventura, com atividades circenses, artísticas, né, de malabares e tudo mais. E aí ele dá esse exemplo, ele fala: essas coisas que eu trabalho e faço todo um caminho cultural para chegar até, tudo isso dá para trabalhar de forma desenvolvimentista. Dá. O cara pode pegar, vou trabalhar malabares, vou trabalhar dança, você pode fragmentar aquilo e trabalhar etapa por etapa até chegar numa então, assim, não é a atividade que faz, né, um caminho cultural. Ele deu exatamente esse exemplo, trazendo a prática dele como alguém que só que ele é totalmente da cultura, ele é um cara que tem um trabalho, inclusive, paralelo como artista, né? Mas achei muito interessante ele lembrar que não é a atividade que marca a abordagem cultural ou não. Tudo que eu trabalho dá para trabalhar de forma desenvolvimentista. O skate, que ele também trabalha, dá para trabalhar de forma desenvolvimentista. Eu achei muito interessante. Exatamente, é uma questão das escolhas mesmo, né?
talvez o termo habilidades seja colocado aqui com uma interpretação diferente da abordagem cultural, mas aqui as habilidades é aquilo que eu tenho que garantir que o meu aluno vai aprender, né? Não são habilidades motoras. A finalidade, por exemplo, não é promover habilidades. Isso não aparece lá na base, né? Então, dessa forma, não me parece que há uma perda da abordagem cultural, a menos que os professores também façam uma confusão entre abordagem cultural e, por exemplo, a perspectiva pós-crítica, né? Que entende que os conteúdos não devem ser definidos a priori, como a base faz, e sim no contato com os alunos. Mas isso não quer dizer que isso não é o conceito de abordagem cultural. Abordagem cultural é ensinar os elementos da cultura na escola. Não é promover desenvolvimento motor, desenvolver habilidades motoras. Isso é abordagem desenvolvimentista. Abordagem cultural é ensinar os elementos da cultura. Eu não vou dar spoiler aqui, o que cada um respondeu, mas teve respostas muito interessantes sobre porque dois dos entrevistados aqui tem seus nomes lá na BNCC. Uhum. Né? Então, não vou contar aqui, as pessoas que assistam. Isso aí. Então, Fernanda, queria agradecer demais, de novo, a presença, né, virtual, o tempo disponível, a contribuição dentro desse processo, que então, assim, esse código vai gerar esses 4 vídeos com 4 professores super interessantes, influentes, produtores de conteúdo, de conhecimentos dentro dessa esfera hoje em dia, né, de reflexão e crítica à BNCC. Então, eu acho muito importante para essa comunidade que começa a nos assistir, interessada e sempre em busca de respostas, de saídas e tal, que entenda o que esses professores disseram. Esse canal aqui, ele tem uma série de outros vídeos e conteúdos, ele está dentro dessa plataforma, que é uma plataforma de discussão de documentos oficiais, principalmente, obviamente, da BNCC. Então, eu convido todos a conhecer aí o nosso ecossistema de reflexão a respeito da BNCC. Fernanda, a última palavra é sua. Eu quero agradecer imensamente a confiança, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero que as minhas singelas reflexões possam contribuir também, né, para essa discussão da área da educação física, porque nós estamos aqui para isso, né, Flávio? No fundo, somos todos apaixonados pela educação física, dedicamos as nossas carreiras a estudar a educação física e realmente promover, né, uma disciplina que seja significativa, que seja importante para a vida dos alunos na escola. Obrigada. Muito bem, com isso, encerro a nossa gravação. Até mais. Um beijo para todos que estão nos assistindo.